é praticamente descendente do povo cigano, né? Elizabeth, Garcia, então todos vocês sejam bem-vindos. Na medida que for entrando aqui, eu vou dando uma boa noite para vocês, tá? Vão fazendo as perguntas de vocês, se vocês quiserem. Salve o povo cigano, quem está homenageando aí. A famosa saudação Opcha, né? Que geralmente se usa como termo de finalização em alguma coisa, belo, não, né? Que bacana, pessoal, todos vocês aqui hoje. Bem-vindos, 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 bem-vindos. Eu espero hoje, nessa noite, conversar um pouco com vocês, falar dessa magia, desse encantamento que é o povo cigano. Falar um pouquinho sobre eles, da história deles, falar alguma coisa também como funciona essa questão nas ritualísticas e espiritualistas desse povo, né? E eu quero muito, muito, muito que vocês estejam comigo até o final, tá bem? Falta uma musiquinha pra nós dançar aí. Cadê a água daqui? Sem pressa, hoje sem pressa de ir embora, tá? Sem pressa nenhuma de ir embora, tá? Lembrando pra você que eu não vou fazer nenhuma revelação, não vou fazer também nenhuma consulta online, né? Tem pessoas que fazem isso, mas a gente não faz essa consulta online, não pretendo fazer essa consulta online, não tem essa necessidade. Eu quero só trazer alguns apontamentos, alguns esclarecimentos desse povo fantástico chamado povo cigano. Porque eu tô na casa de um cigano, uma cigana, né? Olha como que é a casa de um cigano. Casa de cigano é assim, cheio de almofadas, cheio de penduricalhos, né? Cheio de flores, cheio de laços. Cheio de cristais e também cheio de muito ouro, né? Mentira, sacanagem. O ouro tá no banco, hoje tem banco para colocar. Até vou falar um pouquinho sobre essa questão do ouro, né? Alguns... Ah, Valbardelli, bem-vindo, salve ao povo cigano. O povo cigano muitos usavam, né? Ainda dos dias de hoje tem, né? Eu conheço o Sebastião aqui em Pinhais, ele tem a boca cheinha de dentes. Ostentação não é só ostentação, né? Entre alguns povos, principalmente os calons, tem essa correlação. Mas vamos falar um pouquinho sobre o cigano, já? Você que está curioso para saber? Então, a gente tem como os historiadores tem como registro, né? Registro. Então é o que se tem nos dias de hoje. Esse registro falava de um povo que vendia seus pertences, vendia penduricalhos, vendia quinquilharias e algumas coisas manufaturadas, artesanato que a gente chama hoje. E esse povo fazia a venda dessas coisas, né? E eles eram nômades, né? Então essa história registrada, né, por esses historiadores, dá a data de cerca de 1300 anos, né, depois de Cristo. Mas tem muitas histórias, né, contadas, inclusive na Bíblia, sobre os essênios, inclusive, que datam sobre tribos. Exatamente isso. Tribos nômades, umas delas tinham sal como mercadoria, como preço, né? E essas tribos, né? Então todo aquele que é nômade é considerado tipicamente como um cigano, tá? Então tem para trás também muitas histórias. Há alguns relatos de oratório de que o povo cigano, o mais famoso de todos, seria também uma das 12 tribos de Judá, de tão antigo que ele é. Então tem muitas vertentes das histórias ciganas que não é um único só povo. Então são vários povos, né? Quem popularizou o Brasil na década do descobrimento do Brasil foi muitos ciganos que moravam em Portugal e eram trazidos para cá, principalmente os calons, os cites e os calderestes, né? Então o Brasil tem uma história também bem fundamentada. A maioria deles moram hoje em Minas Gerais, né? Em caravanas, moram em acampamentos itinerantes. Tem os semi-itinerantes, né, que são aqueles que têm as suas casas e vivem viajando pelo Brasil, pelo mundo, né? Dia 24 de maio agora foi dia de Santa Sara, padroeira, quem é católico, que o cigano que é católico, padroeira do povo cigano, né? De alguns dos povos ciganos. Eu quero lembrar sempre a vocês que povo cigano é uma etnia. Tá? Parecido, tem os seus clãs e é parecido até, daria para comparar com tribos, tá? Mas como tem clã, tem toda a sua fundamentação, então não é bem uma tribo, né? Então eles têm os seus clãs. Nesses clãs eles têm os seus acreditar,
Então alguns são dessas etnias, escolhem ter as suas religiões. Então nessas clãs tem os católicos, tem o cigano que é evangélico, tem cigano que é candomblessista, tem cigano que é umbandista, tem cigano que é maçom, tem cigano que é ateu e tem cigano de outras religiões que acreditam em outras filosofias, tá? Então só para esclarecer esses apontamentos, dar esses apontamentos aí, né? A gente tem muito, que traz muito para nós aqui do Ocidente, referências dos ciganos da Espanha, né? E não é bem assim também. Nós temos muitas referências de muitos ciganos que são aqui mesmo do Brasil. Esses ciganos que têm essa referência mais espanhola, dá-se ao êxodo, né, do povo cigano, né? Tem uma vivência lá em 1540, datada na ilha de Chipre, a perseguição dos mouros, né, sobre o povo cigano. Aí tem toda aquela evasão, aquele êxodo deles, e eles acabam chegando na Espanha e encontram lá, por conta das guerras, né, em Cuevas, Alhambra e Andaluzia. Andaluzia hoje é conhecida como a cidade da alegria. Então, a vertente espanhola, né, a dança espanhola, junto com essa força que tem, né, o povo cigano, deu-se essa dança ao flamenco, né, e hoje assim foi aonde eles ganharam assim a popularidade, ficaram famosos, vamos falar assim, né? Então daí traz sempre essa conotação de uma cigana com saia rodante, né, mas eles têm outras saias, outras vestimentas que não remetem só a essa, né? Tem muitos, né, dos árabes, né, principalmente do lado do Irã ali, né, dos Marrocos, né, que já não dá para conotar com o povo cigano. Na parte dos Marrocos ali tem as dançarinas que fazem a dança do ventre, tão famosa, né? Vamos falar bem popular, tá? Não vamos falar em tempo de história, que a gente tem pessoas que acabam não entendendo. Leandro, bem-vindo, bravo. Opa! A cigana mulher, né? Vai ser comum você ver uma cigana dançar em qualquer acampamento, mostrando o seu busto, né? Aparecendo o busto aqui, não tem problema. Isso aqui não é um fator de desejo atrativo para o homem cigano. Essa aqui é onde vem a mama que alimenta a criança. Então ele não teria assim essa conotação de olhar isso e não. Mas as pernas e o ventre, né? A barriga, para um cigano não é aceitável, tá? Então tem essas coisinhas e alguns clãs. Então, quando você for, porventura, chegar a um acampamento cigano, eles têm todo o seu jeitinho de ser. Chega num acampamento cigano, que normalmente tem, aqui na curva de Ponta Grossa tem um, ali no aeroporto de São José dos Pinhais tem outros, e são itinerantes. Quando você homem, chegar para um acampamento cigano, você sempre procura falar com o homem do acampamento, tá? Então são essas referências que tem que se ter. Então algumas coisas de acreditar e de cultura do povo cigano também tem muita correlação ao povo judeu, né? Ao que o judaísmo acredita, né? Então tem muitas referências muito parecidas mesmo. Casar virgem, né? E pagar o dote e muitas coisas assim. Flávia, mana, boa noite. Que são dessas conotações. Então veja só, é tão grande a questão de conhecimento que a gente passaria noites e noites, dias e dias, meses e meses, só falando, só assim, citando algumas coisas com relação ao povo cigano. Vera Campos de Faria, boa noite, optia para todo mundo vocês. Pessoal, tem dúvidas sobre o povo cigano e eu puder responder, eu respondo para vocês. Quem não me conhece, meu nome é Lederson, eu sempre estou fazendo a live com vocês aqui. Tento trazer um pouco dessa cultura do povo cigano, da questão das culturas de afro, da umbanda, da parte espiritual, de incorporação. Tentando trazer assim ao público o maior número de informação de tudo aquilo que eu aprendi com uma mulher chamada Lídia Antunes dos Santos, outrora Lídia dos Santos Jacinto, hoje Lídia Antunes dos Santos, uma médium inconsciente, né, que eu tive a oportunidade e me dei a oportunidade, claro, de passar muitas madrugadas, de ver o sol amanhecer junto com ela e com outros companheiros também, trazendo os conhecimentos direto da fonte fidedigna da espiritualidade. E hoje eu tenho prazer, é um prazer de fazer isso aqui em pleno domingo, né, se paramentar em nome desse povo cigano que sempre está conosco e trazer essas informações gratuitamente para vocês, independente do seu credo, da sua crença, da sua religião, nunca faz mal a gente aprender um pouco mais. Perguntinhas aí, meu querido? Nenhuma pergunta? Então eu vou ficar falando, tá?
Boa noite, sejam bem-vindos. Ah, tá. Então, tem essa data, a questão dos povos ciganos, né? A questão da cultura, e eu sempre digo, muitas vezes as pessoas querem ser ciganos, mas não querem passar o que eles passam. Uhum, isso mesmo. Ninguém quer passar o que um cigano passa. Digo, o cigano escolheu estar nas itinerantes. Até queria falar para vocês, antes, para fazer um parênteses aqui, existe um bairro, eu não sei se é a nível mundial, tá? Mas eu sei a nível Brasil. Brasil eu posso responder. Existe um bairro na cidade de Campinas, em São Paulo, que eu particularmente conheci, através dos meus amigos de lá, Michele Masayuki, Oliguchi, o Ricardo, vários amigos que eu tenho lá em Campinas. O primeiro bairro etênico do Brasil. Né? Era um acampamento cigano que depois se transformou num bairro, eles construíram suas casas e era um bairro etênico. Você pode pesquisar isso, você vai ver isso aí na história e na literatura. Voltando, né? Quando a gente estava conversando, falando aqui, eu estou falando, conversando, né? sobre esses povos. Então tem esses povos que são itinerantes, né? Que moram em suas casas, tem as suas tendas, suas barracas e vêm viajando por aí. E tem os semi-itinerantes que têm as suas casas. Tem esse bairro etênico aí no Taquaral, lá em Campinas. Nenhuma perguntinha? Nenhuma. Então tá, vamos seguindo o fluxo aqui. Então, datado desse tempo para cá, começou-se a ter como foi parar o povo cigano dentro dos rituais de Umbanda. Um exemplo, né? A Umbanda é uma religião que fantasticamente ela é acolhedora, certo? E esse acolhimento fez com que o povo cigano encontrasse na Umbanda a forma de auxiliar os seus. Aquele cigano que está desamparado, perdido no plano espiritual, né? Que teve a vivência aqui. Cigano Pablo, aí fica muito particular, Adriana. Falar sobre os ciganos Pablo, né? Graças, Optia. Então, todo cigano que tem essa... Então, dá pra gente entrar nessa vibe, você vai entender. Esses ciganos como Pablo, como Ramírez, como Ramon, como Carmencita, Pepita, Rodriga e outras, Noite de la Madrid, né? Todas essas almas encontraram na religião de Umbanda a forma de expressar, de levar o conhecimento e auxiliar aqueles que sabem menos, né? O povo cigano é dotado de muito conhecimento espiritualista, de muitas ritualísticas fortíssimas, né? É um pleno conhecedor das magias e dos encantamentos, né? Um poder que você tem alguém que tem um poder de encantamento, o poder de magia é o povo cigano, tá? Então, estou falando do povo cigano agora do plano espiritual, aqueles que passam a ter a evolução espiritual no plano espiritual e se manifestam nos terreiros de Umbanda, tá? Não vão lá para fazer amarrações, não vão nunca, né? Para fazer magia de encantamento, para separar casais, essas coisas desse gênero. Não, você sempre vai ver um cigano ou uma cigana trabalhando para uma pessoa para elevar a estima dela, aumentar a estima dela, abrir os horizontes dela, ter uma perspicácia. O que ele vai depositar para essa pessoa? A sua valentia, a sua confiança, a sua coragem, a sua determinação, que muitas vezes está faltando nas pessoas, tá? Então ele vem e ele traz isso através da magia, do encantamento, de banhos, de preparações, de mandalas místicas, que o povo cigano faz muitas mandalas. Tive uma oportunidade, eu vou fazer uma mandala aqui para vocês e vou mostrar como ela funciona na teoria do olhar. Na prática da funcionalidade dela e da magia do encantamento eu não tenho como, mas eu posso mostrar para a ótica de vocês. Então vocês vão ver o que é uma mandala, do que eu estou falando, tá? É algo redondo, né? Olha esse tapete aqui. Esse tapete aqui, na verdade, ele é praticamente uma mandala, tá? Então tem alguns... né? Tem alguns desenhos aqui, né? Mas alguns desenhos símbolos como triângulo, como quadrado. Quadrado significa a matéria, o triângulo a espiritualidade, o redondo o círculo da vida, e algumas grafias espirituais que ativam portais dimensionais e auxiliam aquela pessoa. Ajudam no karma dela, ajudam na espiritualidade, ajudam nas questões amorosas, nas questões financeiras, que muitas vezes está bloqueado. Não sei se você acredita ou não, mas existem pessoas que estão encarnadas hoje e nunca sofreram nenhum tipo de feitiçaria nesta vida, mas sofreram na outra e vieram da outra vida com feitiço, tá? Tem disso também. Então,
tem que se cuidar sempre, tem que olhar sempre o espiritual, ver o que está acontecendo. Ah, tá. Então Pablos, Carmencitas, Carmen estão no plano espiritual e vêm se olhar. Então cada um tem sua história, tem uma peculiaridade da sua história, tá? Muitos usam punhais, principalmente os homens, né? Os punhais são usados, se você visitar um acampamento cigano hoje, você vai ver eles com canivete ou facão, né? E tem alguns com punhais também. É que a faca em si é uma arma branca, né? Por lei não pode andar muito com ela, mas no acampamento cigano tem o canivete, que são de usos pessoais dele, o facão, que é uma ferramenta, né? E é para esse objetivo mesmo, sempre foi uma ferramenta. E alguns clãs, não são todos, tá? Então não dá para generalizar, cigano faz isso, cigano faz aquilo. Não, são clãs. Tem aquele clã que faz, tem aquele clã que não faz. Fazem um corte no pulso no dia do casamento, coloca o sangue dentro do taça de vinho, toma. Tem uns rituais assim que são lá de trás, tá? E existiam isso tudo. Depois colocava a taça no lenço, pusava no chão, quebrava, enrola a taça no chão e quebra. Você deve ter visto algumas cenas assim, mas as pessoas acabam não fazendo correlação. E são coisas que a gente tem que estudar para poder entender, tá? Daí quando acontece, ou um cigano fala sobre isso, você entende do que ele está falando. Então eu tenho só um temor aqui de estar falando sobre algumas coisas que as pessoas não estão compreendendo e pensam e acabam generalizando, e não é. Tá? Então eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, daquilo que eu conheci, daquilo que eu aprendi e daquilo que eu ainda tenho que aprender com eles, né? Por exemplo, tem alguns ciganos que não gostam do mar. Não é que não gostam, né? O pessoal fala, o cigano não gosta do mar. Não vai na beira da praia, mas é mais por respeito, por ideologia, por questões pessoais deles, tá? Então não dá para generalizar. Você vê um cigano, né? Você quer fazer um casamento cigano na praia, não vai ser muito bem abençoado por alguns ciganos, porque não é assim que funciona, tá? Quero que vocês entendam algumas coisas. É um povo difícil de lidar, tá? Espiritualmente, muito mais ainda, porque é uma energia tão sutil que a qualquer momento ela pode ser dissipada. Então, se você tem na sua casa de ritualística, de umbanda, cuide bem do seu cigano, não brinque com essa espiritualidade, no sentido assim, não dizendo que você tem gente que brinca, não. Eu quero que você entenda que você não desleixe. Tenha muito cuidado, muita peculiaridade, tenha muito tato para lidar com essa espiritualidade chamada povo cigano. Tá? Porque é um povo que não tem entre-meios. Isso é no físico aqui, os encarnados, tá? E o plano espiritual. Ou é ou não é. Ou dá ou não dá. É sim ou não. Tá? Vou perguntar para você, você fuma? Eu fumo quando eu estou muito estressado. Você bebe? Eu bebo só os finais de semana. E então uma pergunta para um povo cigano assim, você fuma? Ele fala, fumo. Com que frequência? Não, final de semana quando me dá. Então você fuma? Fumo. Então não existe só os finais de semana. Ele não ludibria isso. Assim, você bebe? Sim, bebo. Quando? Todo dia? Não, bebo. Uma vez por semana? Não, vez em quando eu bebo, mas eu bebo. É assim que ele fala, eles são muito assertivos. Então por isso que é um povo bom de lidar, bom de trabalhar, quando você sabe trabalhar com eles. Tá? Então eles têm esse poder de cuidar de vocês. Vamos lá, tem algumas perguntinhas agora que eu vi aqui, né? Fala aí, Luizinho. Tá calor aqui. Não sei se aí tá frio, mas aqui tá calor. Kátia Hamoud. Já fui na festa cigana, adoro as músicas, as danças e as roupas. Tenho uma curiosidade. É verdade mesmo que as ciganas podem ler as mãos? Sim! 100%. Não precisa nem ser cigano para poder ler a mão. A quiromancia, mão, mancia, sorte, quiromancia, vem do grego, tá? É lá que nasceu a quiromancia, né? Na ilha de Chipre, lá no ano 15 mais ou menos, até menos. Tem sim, existe uma técnica que passa, que se ensina os traços, tá no traço, não precisa você ir longe. Tinha uma época, não faz muito tempo, sacanagem, tinha uma época que você ia no Rossio, na festa do Rossio, aqui em Paranaguá, na padroeira, e tinha uma máquina que você colocava a mão lá e ela lia a tua sorte. Então, porque é uma técnica, né? Então, aquela máquina tinha a capacidade de ler a sua mão, né? Então, é uma técnica que tem traços aqui na mão, né? Tem o M de Maria, que todo mundo fala, né? O M da sua mão. Você, quando esquecer, e tudo que acontece durante... Vamos lá, não caímos, só sentamos.
Não foi uma queda, foi um sentar. Paramos para beber água. Mentira, sacanagem, caiu a internet. Tomar uma água, porque, né? Depois desse tombo. Quem que era a moça da pergunta mesmo? O nome dela? Kátia Hamoud. Kátia Hamoud. Kátia Hamoud! Ah. Então, voltando, metade da pessoa caiu. Nós estávamos em 50, né? Caiu para 26. Mas vamos subir de novo. Então tem a técnica da leitura, né? A gente estava falando aqui. Lembrei vocês que tinha a máquina do Rossio. São ferramentas que o cigano, a cigana vai usar e vai extrair daqui, literalmente falando, vai extrair daqui muitas informações importantes, todas as pré-visões que ela vai ter. Ela pode usar a leitura da íris quando olhar para os seus olhos, né? Faz a leitura da íris quando conversa com você, ela lê na tua íris traços que também estão aqui. Ela pode ter próprio dom espiritual de evidência e acabar vendo, e qualquer outro utensílio, água, né? Pode ver na água, ela pode ver no ovo, ela pode ver na chama da vela, pode ver no espelho. Normalmente o cigano também trabalha com espelho, né? E acaba vendo no espelho essa sorte, esse sortilégio, né? Essa vantagem que você tenta tirar sobre os outros. Porque quando você vai buscar uma leitura com um cigano, uma cigana, você busca isso, né? Ter a sorte, ter a vantagem sobre o outro. E pode sim, é verdade sim, acredite que é. Tá? Aquelas ciganas que normalmente aparecem, não fala da minha cidade aqui, né? Que aparecem nas praças ali e vivem interrompendo as pessoas, parando as pessoas para fazer a leitura, elas não estão erradas, tá? Elas têm mesmo esse dom de fazer a leitura, tá? Só que ali são ciganos espanhóis que vieram normalmente, né? No cigano espanhol que veio da Espanha, né? Lógico, né? Só que o Brasil aqui foi conquistado pelos portugueses porque o português chegou aqui primeiro. Né? Mais para frente um pouquinho, que é o Paraguai, Uruguai, e Chile, Argentina, tal, são os espanhóis, né? Por isso que eles falam espanhol. Então ali tem os ciganos que se misturaram com os índios, tá? Que eles também falam tupi-guarani, que normalmente são esses que aparecem. Normalmente são esses que aparecem aqui em Paranaguá. Falo porque é mais próximo, né? Então passam por aqui. E não deixam de ser ciganos, mas é uma mistura dessas duas raças, né? E também tem esse poder de fazer leitura assim. Só que as previsões deles são bem apelativas, mas não deixa de ser, é assim mesmo que ele funciona, tá? Então tem aqueles que eles vivem disso, eles querem viver dessa forma. Como eu falei, tem muitos ciganos que são, por exemplo, mineiros, que eles fazem colchas, eles têm trabalhos manufaturados, tem outros que trabalham com aquelas panelas de cobre, né? Tem outros que fazem essas coisas, tem cigano que é cuteleiro, né? Que faz facas, essas coisas, ferramentas, tem cigano que tem dono de lojas de revenda de carro, então eles sempre estão buscando o seu autossustento, não dependendo de ninguém, tá? Tem a pergunta da Maria do Rossio, que eu vi ali há pouco passando. Pode ler? Põe um fundinho de música. Os homens, normalmente ciganos, não dançam muito, tá? Isso é uma atribuição mais das mulheres. E é uma felicidade fantástica. Inclusive o cigano dança e canta até em velório. Mesmo com a dor dilacerada da perda de um filho doente, porque eles amam. O cigano, quando ele ama de verdade, né? Não é esses amorzinhos de mentira aí, esses amorzinhos de superficiais, né? Qualquer coisinha, não te quero mais. Não. Tem um casal mineiro que ela fala assim: você me escolheu, vai casar comigo, vai ficar velhinho comigo. É desse jeito, esse é o teu destino. Então o cigano tem muito isso de ler o destino. Eles, quando nascem, né, muitas vezes já são prometidos. E eles cumprem essa promessa em nome da família. E eles sabem que amor é uma coisa que se constrói todos os dias, né? Então eles têm essa sabedoria para viver isso e eles vivem mesmo, né? Posso ler? Da Maria? Se não conseguiu encontrar aí, acho que ela está perguntando aqui, não aí. Desde criança, tinha paixão pelos ciganos. Então se tinha, perdeu, né? Você está brincando, eu estou interpretando o teu texto. Perto de onde eu morava, sempre tinha acampamento cigano. Ficava fascinada quando eles acendiam a fogueira. Sim, as salamandras não... O cigano não vive sem salamandras. Acendiam a fogueira e começavam a cantar e dançar. Isso varava a noite, pode ter certeza disso. Ai, saudade dos acampamentos. Crianças, mais tarde descobriu o motivo desse amor. Tá explicado. Já entendi. Maria do Rossio, já sei do que se trata, Maria. Já sei porque eu conheço ela pessoalmente. Então... tinha nessa época, né, um medo que os pais tinham das crianças serem roubadas pelo povo cigano.
Aí eu pergunto pra você, um povo que vive pra família, que luta pelo sustento dessa família, que ama os seus filhos, vai roubar o filho dos outros? Não. Mas se você tivesse um filho bastardo, você fosse um rei, fosse um príncipe, se tivesse um grande cargo, e você tivesse um filho bastardo, e você precisasse não ter a desonra de consumir com essa cria, com essa prole, o que você faria? Você daria para o povo cigano para ele criar ou não? Tá, e depois se mais tarde descobrissem, né, que aquele filho que é muito parecido com você, estava lá vivendo no meio do povo cigano, você diria que você que deu para eles ou eles roubaram de você? Tá? Então isso é história, gente. Isso é história pra gente ler, pra gente conhecer, buscar verdadeiramente as essências dessas realmente pessoas que são ciganos e conhecem da verdadeira história do povo cigano e por que existem esses contos, esses relatos de que eles eram esses ladrões. Aí tem uma passagem interessante, um cigano que me conta, que os ciganos tinham a fama de ser ladrões de cavalos. Isso é pro Zé Manuel, né? Zé Manuel Chaves, que falava, é tudo ladrão de cavalo. Diz que cigano é tudo ladrão de cavalo. Rouba um cavalo? Não é que ele rouba cavalo. Tinha um cavalo, né? Aí o que ele fazia? Ele pegava a graxa de sapato e passava bem no pelo do cavalo. E alisava, né? Se você pegar a graxa de sapato e passar no couro do teu sapato, vai ficar bonito, vai ficar brilhoso, sedoso, né? Então, a mesma coisa, lógico, você tem um carro, você lava, ele passa cera, passa pretinho e você vai, né, pega preço. O cavalo era o carro da época, né? E como é que você faz para um cavalo ficar bonito? Passava uma graxa lá, um petróleozinho nele, escovava bem ele, ficava bonitinho. Quando você vender aquele cavalo que valia lá R$200, você pegava 600 nele rapidinho, né? Mas na primeira lavada ele desbotava. Mas aí, pô, se for lá que aquele cigano me enganou. Cigano não é assim, se não engana, cigano não engana ninguém. Você que deixou ser enganado, tá? Fica a dica. Então é você que tem que ser esperto. Você que tem que estar atento às coisas desse mundo. Coisa do mundo, coisa do mundo. Coisa espiritual, tá? Então, Mari, tem algumas coisas, alguns contos assim do povo cigano. Né? Lá na Europa, que são tidos como gitanos, eles chamam eles de ladrões até hoje, tá? Lá é 60. Chegamos a 60 pessoas? Oxa! Deixa eu fazer mais live do povo cigano, né? Lá na Europa eles são tidos como gitanos, né? Que lá eles têm uma conotação, infelizmente, que são ladrões. Mas é lá que tem um encontro, dia 24 de maio, que é um dos maiores encontros do povo cigano em homenagem a Santa Sara. É lá, não é nem no Brasil. No Brasil tem aqui, mas não chega nem perto dele. Então vem pessoal do mundo inteiro, ciganos do mundo inteiro, que vão até Santa Maria de Lamé fazer as suas devoções a Santa Sara, a Santa Negra, a Santa dos Ciganos, né? Tem relatos de algumas novelas, procura conhecer, pessoal. Eu sempre digo assim, não adianta eu ficar falando que vocês tomarem isso como verdade. Vai buscar na literatura o conhecimento sobre tudo isso. Você encontra bastante. Não digo nem no Google, tem algumas informações que são bem peculiares, né? Os Ciganos no Terror do Holocausto. Tem um livro chamado Ciganos no Terror do Holocausto, né? Ele é de 1946, esse livro. Fala sobre os ciganos que em Lodz, né, na Polônia, foram cerca de 5.000 ciganos levados ao Holocausto. 2.600 deles eram crianças, né? E foram ceifados lá, tá? Então isso é uma biografia, que se você ler, tá lá o conto, o dia, a hora, o lugar e as coisas como funcionavam na época. Não se tem muita literatura de historiadores, mas tem Juan Díaz Ramírez. Juan Díaz Ramírez, ele é um espanhol, ele fala muito sobre isso, tem muita literatura sobre ele, ele fala muito, e é Ramírez o nome dele, ele fala muito sobre essas questões culturais do povo cigano, sobre o que realmente acontecia e o que as pessoas diziam ser, né? Tão igual quanto acontece com os negros e os escravos hoje. Luiz Rodrigues, Renan Muri, Adriana Felipe, Isabelle Cadete, Alessandro Silva, Tânia Pitanga, pessoal da Ilha do Mel aí, bem-vindo. Do Léo. Rita de Cássia Del Rey, mais 12 pessoas que gente, tanta gente que não tá podendo ler os nomes, né? Vai lá, o Leonardo. Sou afilhado. Meu afilhado. Fale, meu afilhado. Sempre com perguntas interessantes. Qual a diferença da linha de ciganos na Umbanda para os de hoje?
um médio portador de um cigano pode se considerar cigano? Ah, se você trabalha com ciganos, quer saber se você pode ser cigano? Só se for que nem eu. Não, você é cigano ou você não é, né, filho? Você que já viajou para os Estados Unidos, já viajou para a Grécia, teve a oportunidade de viver na Grécia, cidade que, né, teve um dos maiores clãs ciganos em 1542, né, onde estourou a Guerra dos Muros, foi bem ali naquela região. Daí que eles migraram para a Ilha de Patmos e tal, até chegar na Espanha, enfim. Você tem que ver, por exemplo, eu particularmente descobri, eu sou descendente direto de Paolo Della Notte. Chique, né? Paolo Della Notte é meu tataravô. Então, tenho essa... Nem a minha família sabe que tem essa vertente aí no sangue, mas na minha árvore genealógica que eu consegui buscar, eu tenho essa vertente aí. Então, sou descendente direto de Paolo Della Notte. Agora, se você trabalha com um cigano, pode ser que você não seja no sangue, mas você pode ser na essência, tá? E isso faz toda a diferença. É muito melhor você ser um cigano na essência do que no sangue, tá? Só ter o sangue. Claro, se você for na essência, lá na sua ancestralidade, e for no sangue hoje, é o ápice, né? Desde que você seja um dos ciganos que esteja vivendo bem, né? Então seria o ápice. Mas se você trabalha na Umbanda, um exemplo, que é uma das que acolhem o povo cigano, tem gente que só trabalha com o povo cigano, né? Tem casas que só trabalham com o povo cigano e mais nada. E tem casas que são de Umbanda e acolhem o povo cigano. Essas casas na qual você trabalha e você recebe, incorpora um povo cigano, pode que seja estar incorporando um próprio ancestral seu, tá? E se manifestando aí. Então daí significa que você tem uma essência cigana. Não seja cigano no sangue, de descendentes, mas você tenha na sua ancestralidade. E é válido, 100%. O importante é ter eles coladinho com a gente aqui, ó. Não só no corpo, no espírito, na alma, se possível for, ter esse povo cigano. Você não sofre, se sofrer, sofre pra caramba, mas sofre de amor, sofre por perdas, então você tem um emocional muito forte. Isso é muito importante. Se você não tem aquela melancolia de tristeza, ou você sofre porque está sofrendo mesmo, né? Ou você vive porque está vivendo mesmo, tá? Então, de 8 a 80. 8 a 80 com cigano. Você não tem... eu sofri um mês e já passou. Não. Sofre até morrer. E sofre. Então eu falo de amor, de perdas, né? Traz muitas raízes dos ancestrais, dos entes queridos, do pai, mãe. Eles vivenciam isso, né? Não é assim, minha mãe faleceu, quanto tempo? 20 anos. Você fala assim, não. Minha madre faleceu 20 anos, mas está aqui viva comigo até hoje. Entendeu? É assim que fala um cigano, diferente de nós ocidentais. Respondido? Leonardo. Vai lá, Leonardo. A pergunta principal é qual a diferença entre os ciganos espirituais e os ciganos de sangue de hoje? Então, o que diferencia um cigano espiritual e o cigano de hoje são realmente as culturas. Porque o cigano que está vindo do espiritual, você não sabe de que cultura ele era. Se ele chegar e contar a história dele, vai ser mais fácil e melhor para você entender e saber do que ele gosta e do que ele não gosta, né? Tem muito disso. Minha cigana gosta de champanhe, minha cigana gosta de rosas, minha cigana gosta de cigarro, entendeu? Então você tem que ver realmente qual é a história, porque a Umbanda tem fundamento. Tudo que eu conheço da Umbanda tem fundamento. E o cigano não é diferente, mas ainda mais cigano. Então tem fundamento. Você tem que conhecer a história desse cigano ou dessa cigana e o que realmente ele vivenciou para tentar trazer próximo da tua cultura e da região que ele está se manifestando hoje. É que lá atrás, né, por exemplo, eu já vivi, né, faz tempo isso, numa vida passada na Grécia. Então eu já fui grego um dia, na verdade fui umas 2 ou 3 encarnações grego. Fui grego lá. E hoje eu sou parnanguara, brasileiro, né? Não é castigo, adoro minha cidade, não é nada disso, é uma vivência, uma experiência que eu estou vivendo aqui agora, né? Sou um espírito encarnado vivendo uma experiência humana, então sou um espírito vivendo uma experiência humana. Lá eu era grego, hoje eu sou parnanguara, com muito orgulho, eu tenho que amar tudo isso, né? Então eu trago traços dessa época, vivências, e meus ancestrais são de lá, né? Então eu trago essa vivência junto. Daí, se o cigano se manifesta, ele vai falar quais são as coisas que ele gostava que fazia lá. E eu vou tentar trazer um pouco para a realidade de hoje, tentar mesclar com isso, para que o trabalho dele tenha êxito.
Então é isso que vocês têm que fazer com cada mentor de vocês, com cada espírito cigano que trabalha na casa de vocês. Não adianta você paramentar, colocar camisa de cetim, essas coisas, e não agradar quem está te vendo e não agradar quem você está recebendo. O mais importante de tudo é você fazer o que o espiritual pede, agradar o espiritual e não os olhos humanos. Tenho certeza. Se, claro, você puder agradar os olhos humanos, né, e maravilhar o plano espiritual, né, é o ápice de um trabalho espiritual, que às vezes não dá. Né? Às vezes a pessoa não é dotada de beleza física, mas fica bonito quando recebe um cigano, uma cigana, tá? Eu já vi pessoas de quase 70 anos de idade incorporar uma cigana e que eu não conhecia, na verdade. Eu vi uma pessoa num trabalho, ela tinha 70 anos, eu não acreditei, ela tinha 70 anos e ela incorporou uma cigana, né? Eu conheci ela, quando eu a vi, ela já estava incorporada e pra mim era uma pessoa que tinha 30 anos no máximo. Depois que a cigana desincorporou, né, que eu notei já os traços, né, dela, tal, da forma de falar, se aproximou e eu disse, nossa, é uma senhora, e para mim era uma moça. Por quê? Porque ela recebia, né, como cigana, uma cigana moça, tá? Então coisas assim. Rita de Cássia, Alessandra voltou, os próprios tribos eram nômades, tá? Então eu quero que vocês entendam tudo isso. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa live. Quero agradecer vocês, a presença de vocês hoje aqui. Volto outro dia se vocês quiserem para falar um pouco mais sobre essa cultura, falar sobre o povo cigano, você que tem curiosidade. Nós normalmente fazemos uma festa cigana. Nós teríamos uma festa no Clube Olímpico esse ano que passou, mas devido à pandemia, né? O ano já está se passando praticamente. E seria no mês de maio, para comemorar o dia de Santa Sara. E acabou que esse evento não ocorreu devido à pandemia. Então vai ficar para uma próxima, provavelmente em novembro, que é o mês dos ciganos, né? Dos ciganos brasileiros aqui, porque é um decreto brasileiro. E aí a gente volta. Eu anuncio para vocês a nossa festa. Convido todos vocês desde já. Onde tiver uma cultura cigana, pessoal, participem, conheçam, vejam. Não deixem essa cultura morrer. Vocês que trabalham com ciganos nas suas casas, tenham a honra e o prazer de receber muito bem esse povo, né? É um povo que não fala besteira, é um povo que não brinca com a espiritualidade, é um povo que não desce da sua dimensão, que é a quarta dimensão, para vir aqui atender privilégios e conveniências humanas. Eles vêm para trazer ensinamentos espirituais, eles vêm para resolver as dificuldades que muitos guias e mentores não conseguem, né, por conta das suas limitações, vamos ser bem sinceros nisso, né? Eles vêm dessa quarta dimensão com o poder de transformação, ligados. Mensagem aqui no. Legal, vai ser uma mensagem de corrida para eu ler aqui. Estamos ampliando aqui o estúdio. Gostou, né? Passou uma mensagem corrida aqui, eu leio assim, né? Eu vou falando aqui a mensagem de corrida correndo, eu lendo a mensagem aqui. No final vai tocar uma música para eu dançar, viu? O meu produtor tá dizendo assim, ó, você tem que dançar no final. Eu dou uma dançadinha para vocês aqui, vou tirar o tapete. Outra vez você fala fazer cunhado de mim, né? Aham, eu tinha convidado, né? Só uma dancinha. Sabe que eles não sabem, né? Pode soltar. Então um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Não vou dançar isso. É muito alegre. Gypsy Kings, tá? Normalmente Los Ries são descendentes direto do povo cigano. Francês, né? Alegre. Bora! Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa, caballo de ventana, porque muy despreciado, por eso no te perdono. Ese amor llega así de esta manera.